Welcome! Bem-vindo, bem-vinda à aula de número 1 do Aprenda Falando, nosso curso gratuito aqui no YouTube. Para você estudar bastante, é essencial que você estude inglês todos os dias. Você tomou essa decisão e sabe, né? O inglês vai mudar a sua vida e tem que ter consistência, tem que ter disciplina. Assista uma dessas aulas aqui do curso. A playlist é completa, né? Aqui no YouTube a gente disponibilizou 72 aulas para você estudar, então assiste aí uma por dia, sem pular o dia do estudo. É essencial você ter o inglês na rotina, né? Então tenha seu momento todo dia para assistir a aula, ou também é importante você assistir até mais de uma vez para dar aquela revisada, né? De repente no outro dia assistir de novo para revisar. Tem que ter contato diário com inglês. Eu sou o Teacher Júlio, coordenador pedagógico, fundador da English Bay, da nossa escola, e já eu vou botar o material na tela, né? Mas lembra que você tem sempre, a cada aula você vai encontrar o link na descrição para você baixar este material que eu vou botar na tela. Vai ficar tudo, né, disponibilizado também gratuitamente para você, com exercícios. Tem homework, tem dever de casa para depois, né, que terminar essa aula aqui, você fazer os exercícios e continuar exercitando. Essencial, estudar um pouquinho todos os dias, né? Assista uma dessas aulas todo dia e também praticar, botar em prática oral de conversação que você está aprendendo. Essa parte da prática eu vou falar um pouquinho depois. Material na tela, a gente vai começar com a parte mais básica mesmo. Para você que é zero inglês, nunca estudou antes, você está no lugar certo. E também para você que já estudou, precisa dar aquela boa revisada, a gente vai começar com os cumprimentos e também a primeira parte de apresentação, que é o que você vai fazer, né? Toda vez que você conhecer alguém pela primeira vez, cumprimentar, falar um pouquinho sobre você. Também você vai ver as perguntas importantes que você precisa saber fazer, perguntar o nome, perguntar como a pessoa está, que são, né, coisas bem básicas mesmo. Vamos começar com os cumprimentos. A palavra cumprimentos em inglês tá aqui, ela repete aí, greetings. Sempre que você puder, repita em voz alta depois de mim. Esta é a parte 1. Então, vamos lá. Part 1. Greetings. Isso, eu sempre vou dar o tempinho para você repetir, ou vou botar a mão para frente para te mostrar. Às vezes eu ponho a mão no ouvido, você sabe que é a sua vez, ou vou dar aquele comando, um comando que você vai escutar bastante aqui durante o curso. Eu pedi para você repetir, repeat. Então, vá se acostumando, né, com essa parte. É importante você botar na ponta da língua e repetir depois de mim. Como, por exemplo, para cumprimentar, né, a maneira mais comum é dar aquele oi. Som do H em inglês, pratica aí. Hi. Ele é parecido com o som do R no português, mas não é hi, não é bem o R, né? Ele é mais arranhadinho o H em inglês. Hi. Repeat. Hi. Ou também, hello. Hello. Que é tanto olá quanto alô. Esse em inglês é o cumprimento que você, quando atende o telefone, você fala alô, né? Hello. Mas em inglês, alô, por exemplo, a gente só diz no português só no telefone, mas a palavra hello é tanto no telefone como face a face, cara a cara. Também você pode cumprimentar dessa maneira. Hi, hello, ou dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia em inglês, bom ou boa em inglês é good. E manhã em inglês, morning. Então, na verdade, literalmente a gente não diz bom dia e sim boa manhã. Né? Se tá de manhã, você dá o bom dia, então, dizendo good morning. Se for de tarde, passou do meio-dia, good afternoon. E o boa noite, passou das 6, good evening. Very good. Talvez você esteja se perguntando, mas teacher, boa noite no inglês não é good night? Aqui no quadrinho azul você tem a forma good night, que é diferente. Em português a gente tem a mesma expressão, boa noite, tanto quando você cumprimenta alguém ao chegar, e também quando está indo embora, está se despedindo, a gente também diz boa noite. Mas em inglês tem o boa noite da entrada e boa noite da saída. Quando você está cumprimentando em inglês, não diga good night, porque good night é tipo um tchau. Né? Aquele boa noite quando você está indo para a cama, ou a pessoa que está aí com você está indo embora, ou você está indo embora, está dando aquele tchau, diferente do, vamos mais uma vez, repetir o boa noite da chegada quando você está cumprimentando, né? Good evening. E como diz aqui no quadrinho important, quando cumprimentar alguém na parte da noite, né? Não diz o good night, isso é o que a gente diz na despedida.
beleza? Então vamos repetir aí a despedida. Good night. Very good. Isso aí. Vamos praticar. Você pode aí me dar vamos cumprimentar um ao outro. Eu vou dizer, oi, aluno, eu não sei que hora é aí, né? Mas você quer me dar um bom dia, boa tarde ou boa noite? Ou só prefere, né, mandar o hello ou o hi, fica à vontade. Mas vamos se cumprimentar. Hi, student. Isso, você pode me cumprimentar, hi, teacher, ou Julio. A gente vai ver depois a parte do nome, como perguntar, como dizer. E a gente sempre vai fazer essas práticas durante o curso aqui, né? Este ping-pong, para você praticar um pouquinho aqui comigo oralmente. Vamos lá. Em uma situação formal, se você sabe o nome da pessoa, a gente tem, né, esses pronomes de tratamento. Esse o Mr., aqui a abreviação é o tipo senhor, né? E a gente pronuncia Mr. Senhora, né? Se a mulher é casada, Mrs. Mrs. E se a mulher é solteira, ou você não sabe se é casado ou solteira, você vai usar Miss, que é o nosso senhorita. Miss. Só que elas são usadas sempre com o nome da pessoa, né? Então, se você sabe, né, tá cumprimentando seu vizinho, você sabe o nome, o sobrenome, aliás, né, geralmente, né, em inglês, principalmente nos Estados Unidos, o sobrenome é até mais forte às vezes do que o primeiro nome, e por educação a gente costuma usar bastante para cumprimentar o sobrenome da pessoa. Se você sabe, aí tá cumprimentando o seu chefe, por exemplo, o senhor Ford, que é o nosso exemplo aqui, você vai dizer, repete. Hello, Mr. Ford. Ou a senhora Lane tá dando uma boa noite. Lembra, esses três pronomes eles vêm junto com o sobrenome. Às vezes usa também com o primeiro nome, mas é mais comum com o sobrenome. Mas, então, é importante que é quando você sabe o nome, beleza? Depois a gente vai ver como você cumprimenta assim educadamente sem o nome. Good evening, Mrs. Lane. Yes. Agora, se você não sabe o nome, tem outros pronomes de tratamento. Este é o sir, também é traduzido como senhor. Madam, que é madame, mas é senhora, né? A palavra madame em português ela tende a ser bem formalzona. Não, é o senhora, né? A gente também chama desta maneira. Literalmente é madame, mas você usa corriqueiramente, né, não é tão formal como no português. Madam pode ser abreviadinho aqui para ma'am. É a mesma coisa. Quando tiver aqui o apóstrofo, essa perninha em cima, né? Quer dizer que há uma contração. Você vai se acostumando com contração em inglês, porque tem muitas. Você vai ver, a gente junta duas palavras, ou omite alguma letra. Aqui, por exemplo, a letra D que sumiu, né? Então, sempre este apóstrofo ele mostra que ou duas palavras se juntaram, ou uma letra caiu fora. E é bem comum, né? Você, ao invés de falar madam, falar ma'am. Capricha no som do M no final, porque é bem parecido com a palavra homem em inglês. Você sabe como diz homem? Aí assim com o som do N. Man. É uma grande gafe se você troca um pelo outro aqui, né? Man. E aqui eu vou dar uma dica de pronúncia em geral. Palavras que terminam em som de M, fecha a boca. Ma'am. Porque o M no português ele é mais louco, tipo, também. Se você falar man. Não, é diferente do português, por isso eu tô aí ressaltando. Fecha a boca. Ma'am. Terminou com som de M, é assim. Terminou com som de N, man. Língua segura no céu da boca. Também é diferente do N, é bem comum quando você tá com aquele sotaque muito carregado do português dizer man. Não. Man. Terminou em som de N, segura a língua no céu da boca. Man. Não confunde com, fecha a boca, man. Né? Olha a gafe aí, chamar homem de madame ou uma madame, uma senhora de homem, você não vai querer se enganar, capricha na pronúncia. Vamos lá, dá um bom dia aí. Quando você não sabe o nome, então, só sir. Repeat. Good morning, sir. Good afternoon, ma'am. Great. Agora então vamos para a parte 2. Na parte 2 você já vai aplicar aí
aquela dica de pronúncia que eu dei, porque a palavra nome, apesar de terminar na letra E, o E ele não é pronunciado, o último som é do M, ou seja, fecha a boca. Name. Assim você vai evitar aquele izinho a mais, name, que é bem comum, bem ruim a pronúncia. Do brasileiro é normal. Se você está começando agora, já corrige, porque é um problema que todo mundo tem, todo brasileiro quer botar esse izinho a mais, né? Name, Facebook, e então vai cortando. Aqui só o M, né? Name. É o que vamos ver na parte 2, então repete. Part 2, name. Good. Para dizer o nome, então, meu nome é. Eu vou dizer o meu nome e você diz o seu. My name is Julio. Yes. Lembra da contração? Acontece muito. Aqui a gente está juntando o verbo, o é, né, o verbo to be, com a palavra nome, muito normal. Em vez de dizer name is, names. Pela lei do menor esforço, você vai ver o nativo usando bem mais essa forma contraída. Sempre que dá para contrair, a gente contrai, né? Fica mais curtinho, o som fica mais fluido, né? Vai se acostumando. Então, de novo, vamos falar o nome, eu digo o meu e você diz o seu, mas com a forma contraída. My name's Julio. Ou ainda você pode se apresentar dizendo eu sou o Júlio. I am Julio. Também dá para contrair, né? Que o eu, I e o verbo to be, nesta forma aqui, am, eu sou ou eu estou, nesse caso eu sou o Júlio, dá para contrair também. I am, I'm. I'm Julio. Caprichando no M, I'm. I am. Good. Very good. E agora para perguntar o nome de alguém, primeiro temos aqui, né, o quadrinho com as contrações, já vimos. E para perguntar, então, qual é seu nome? Tem uma estrutura, né, equivalente ao português. Qual é seu nome? Repeat. What is your name? Excellent. Mais uma possível contração aqui, juntar o what com o is, fica what's. Repeat. What's your name? Very good. Então, esta vai ser a prática que a gente vai fazer agora. De novo, cumprimentar. Você lembra alguma forma de cumprimento? Pode ser hi, hello, ou então, dependendo da hora aí que você está assistindo, pode me dar um good morning, good afternoon, good evening. A gente vai se cumprimentar. Eu vou perguntar o seu nome, você vai responder o seu nome e perguntar o meu. Aí eu respondo, a gente termina a nossa prática. Vamos lá? Hello. What's your name? My name's Julio. Prazer em conhecê-lo. Não, essa está na parte 3 que a gente vai ver agora. Dica rápida, o Aprenda Falando, esse vídeo curso que você está estudando aqui gratuitamente no YouTube, vai te trazer uma excelente base de vocabulário e gramática. Agora, se você realmente quer falar inglês, existe aí uma etapa que nenhum vídeo curso consegue substituir, que é a prática de conversação. Para você falar inglês, precisa falar, né? Praticar, construir frases, responder em tempo real. Você vai errando, corrigindo. Com a prática, você vai ganhando confiança para falar. Por isso, na English Bay, a gente tem planos que incluem grupos de conversação ao vivo com professores para você praticar. E, além disso, também você tem uma inteligência artificial no nosso app para praticar também, sempre que você quiser, por áudio ou por texto, aí vai praticando no seu ritmo. Então, vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo com uma promoção para você. No link você vai conseguir aí ter mais informações sobre o English Bay depois de assistir essa aula. Então, dá uma olhadinha na descrição, acessa o link para ter mais informações. Beleza? Segue a aula. Vamos lá, parte 3, repeat. Part 3. O número 3 tem TH, né? Deixa eu botar aqui. Palavras com TH tem que botar a língua entre os dentes. Aqui eu não vou aprofundar muito, a gente vai ter... Aqui no YouTube tem... Só procura TH em inglês, English Bay, põe o nome da nossa escola, você vai encontrar o vídeo que eu fiz sobre a pronúncia do TH, mas a língua entre os dentes e soprar. TH sozinho, só isso aqui.
Lembra que não faz o som no lábio, esse é o erro mais comum. Falar o fá, fé, fi, fó, fu. Ou achar que o T, TH tem só o som do T, dizer tree, que é outra palavra, é árvore em inglês. Mas 3. Three. Isso, pratica com as vogais fá, fé, fi, fó, fu. Assiste o vídeo aqui no YouTube que eu ensino uma técnica do sapo ou zebra, uma técnica curiosa aí pra você não ter problema com o TH. Vamos seguir então a parte 3, part 3. Prazer em conhecê-lo em inglês. Nice to meet you. Que é, né, educado você dizer quando conhecer alguém. Aqui a gente traduz como prazer em conhecê-lo porque é como a gente diz em português. Mas literalmente você está dizendo legal, nice. E não é nice. Lembra aquele errinho, né, de botar o i? Não, só o som do S no fim. Nice. O verbo conhecer, to meet. Isso, o verbo tem o to quando ele está nessa forma infinitiva, conhecer, né? Essa forma infinitiva dos verbos em português. Andar, estudar, trabalhar, comer, beber, sair. Daí tem o to. Então, o que você está dizendo literalmente é legal, nice, conhecer, to meet, você. You. Então esse é o literal, né? Mas é o nosso prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. E a outra pessoa vai responder prazer em conhecê-lo também. A frase é igual, só tem no final a palavra também. Em inglês é to. Mesma pronúncia do número 2. To. Exatamente a mesma. Mas aqui, no final, então, acrescenta, significa prazer conhecê-lo também. Ou legal conhecer você também. Nice to meet you too. Que é o prazer em conhecê-lo mais comum em inglês, essa frase. Existem várias outras variações, como a gente está vendo aqui no quadrinho azul, que, né, em vez de dizer legal conhecer, você pode usar essa outra palavra aqui, pleased, que significa satisfeito, agradecido. É bem comum usar ao invés de nice to meet you. Repete, pleased to meet you. Ou a palavra contente, em inglês é glad. Então, contente de conhecer você, glad to meet you. Mas o mais comum é eu dizer o nice to meet you. Existem, além dessas duas outras variações, mas essas duas no quadrinho também são bem comuns. Beleza? Eu vou cumprimentar, você me cumprimenta. Eu pergunto o nome, você responde seu nome, pergunto o meu, e aí eu vou dar o prazer em conhecê-lo, e você diz também. Você pode usar o nice, pode usar o pleased, se você preferir, ou glad. Se você é bem iniciante, fala o nice, nice to meet you, e no caso você vai dizer nice to meet you too, porque é melhor saber uma forma bem certinho, bem forte, para você não esquecer. Às vezes no início, né, saber outras variações assim não é tão útil, porque a gente acaba esquecendo. É muita coisa no início para você memorizar de vocabulário, então é bom saber bem uma, e depois sim, quando você vai aí se acostumando, aí dá uma diversificada, troca, isso também é bacana, mas no início, né, por isso que você está começando agora, nunca estudou antes, foca em uma das formas, você já está aprendendo outras duas aqui, mas, bom, como você quiser. Lembra? Eu cumprimento, você cumprimenta. Pergunto o nome, você responde o nome, pergunto o meu, eu dou um prazer em conhecer, você dá um prazer em conhecer também. Vamos praticar? Vamos lá. Hello. What's your name? My name's Julio. Nice to meet you. Yes, se não conseguiu, volta o vídeo, né? Tenta mais uma vez. Né? Pode ser que deu um nervoso ali, você esqueceu como perguntava o nome. Eu tô sempre fazendo a pergunta primeiro, né? Então é só você repetir a mesma pergunta, mas pode se esqueceu, se embromou e não conseguiu terminar, volta. Você até pode pausar o vídeo, mas eu recomendo, na verdade, tentar de novo, porque geralmente eu dou esse tempo que é bem da conversa mesmo. Não, se você ficar parando, não vai mecanizar, não vai ficar num tempo natural que você tem que dizer numa conversa. É rápido, né? Então, melhor voltar, tenta de novo, né? Se deu um nervoso aí, faça novamente, repita, e assim você vai conseguir, beleza? A gente tá
agora prontos para ir para a próxima parte? Vamos evoluindo. Parte 4, perguntar para alguém como a pessoa está. Vamos lá. Part 4. Como está você? How are you? Isso, não responde ainda, só repete, que é o como você pergunta, né? Como alguém está. Repeat. How are you? Uma resposta bem comum, você dizer eu estou bem. Repeat. I am fine. E já devolve, você pode repetir a pergunta, né? I am fine. How are you? Ou já manda o atalho aqui, né? E você? And you. Repeat. Yes. Vamos ver outra. Antes de praticar, a gente vai ver outras formas. Como eu disse, você é iniciante, foca nessa principal, a mais comum, mas claro que você pode responder como você está de inúmeras maneiras, né? A gente vai ver então duas positivas e duas negativas. Eu estou muito bem. I am very well. Isto aqui é um sinônimo. A gente tem a palavra muito, né? Very. A palavra well, que é um sinônimo de fine, né? A tradução é a mesma. Bem, em inglês. Outra forma, tô ok. Já contraidinho. I'm okay. Agora, se você não tá tão bem, você pode usar aqui, por exemplo, o verbo sentir-se. É o verbo feel. Com o ing, com esse finalzinho, é o nosso sentindo, né? Andando, caminhando, sentindo, comendo, bebendo. Dessa forma, em inglês ela é adicionando o ing no final. Então, o verbo sentir-se, ou sentir, feel, sentindo, feeling. I'm not feeling well. I'm not okay. Você está vendo aqui como faz a frase negativa, né? Só botar o not aqui, né? Quando for o verbo to be, eu não sou ou eu não estou, acrescento not. E agora tem a nota aqui, né? Vamos ler juntos. O note. Para devolver qualquer pergunta para outra pessoa, além de que a gente viu, né? E você, and you, é comum utilizar o invés. A tradução já está aqui embaixo, né? E quanto a você, tem duas formas. Mesma coisa, pode dizer how about you, ou what about you? Um pouquinho mais rápido, vamos repetir ambas. How about you? What about you? Vê como é que ficou aqui, principalmente no inglês americano, what about? Essa junção do T com A fica whata. What about you? A pronúncia britânica é mais batidinho, né? What about you? Se você prefere, né? É até mais fácil dizer o T mais marcadinho, né? Como em inglês britânico. What about you? Americana. What about you? Ok, então deixa eu diminuir um pouquinho para botar mais informações na tela, porque a gente vai praticar o how are you, né? Mas lá do início, cumprimentar. Pergunta o nome, você responde. Pergunta o meu, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-lo também. Eu vou perguntar como você está. Você usa aqui uma dessas formas para responder. Pergunta para mim como eu estou, eu respondo como eu estou. A gente finaliza a prática de hoje. Vamos lá? Hi. What's your name? My name is Julio. Nice to meet you. How are you? I am very well. Great. Se por acaso enrolou, repete, não deu tempo, esqueceu. Dá para usar o atalho, né? Em vez de repetir a pergunta toda, se você prefere. Aqui é bom você repetir toda, né? Para praticar bem a estrutura da pergunta. Mas numa conversa normal, né? Na vida real, você vai usar bastante esses atalhos. Memoriza também. Vamos para a parte final da nossa aula de hoje, que é se despedir. A gente já viu o boa noite.
Mas vamos ver outras maneiras bem comuns, né? E o boa noite, claro, a gente só usa na parte da noite. E agora, outras então na parte 5. Part 5. Dizendo tchau. Saying goodbye. Verbo dizer em inglês, say. Dizendo, saying. E tchau tem várias variações. A forma mais completa, goodbye. Bye bye. Bye. Beleza. Outras bem comuns, te vejo em breve. Esse é o verbo ver, te vejo em breve. Em breve em inglês, soon. Repeat. See you soon. Vejo você na próxima vez. See you next time. Ou simplesmente, see you. Tenha um bom dia. Aí sim, a gente vai usar a palavra dia, day. Have a good day. Ou já passou das 6. Have a good night. Tá repetindo? Boa. Ou só boa noite, né? Good night. Outra comum, bem educado, bem cordial. Cuide-se. Take care. Literalmente, tome cuidado. É o nosso cuide-se. Não que tá alguma coisa para acontecer, algo perigoso, nada disso, né? Se cuide aí. Take care. Esse é o tchau, são as versões do tchau, né? Mas agora, vamos ler juntos aqui. Quando você não vai mais ver aquela pessoa por um bom tempo, né? Você vai viajar um intercâmbio de 6 meses, ou se mudou para o Japão, para outro país, né? Ou talvez você não acha que não vai ver a pessoa nunca mais, né? Aquela despedida, o nosso adeus, em inglês tem duas formas. É bem comum de dizer so long ou farewell. E agora a gente vai ver uma expressão bem bacana, um pouquinho mais avançada, mas eu gosto de ensinar já na primeira aula, porque é muito bacana. Após conversar com alguém pela primeira vez, uma maneira bacana de se despedir é usando essa expressão. Ela é até meio difícil de traduzir, seria mais ou menos eu tô ansioso ou não vejo a hora de, por exemplo, te ver novamente, né? Lembra que eu falei aqui, a gente tem o verbo see, que é o ver, e o ing seria vendo, mas também é importante, essa dica vai te abrir a cabeça. Nem sempre o ing é o contínuo, né? Estudando, trabalhando, vendo, crescendo. Nem sempre. Sim, esta é uma forma. Então, vendo em inglês seria seeing, mas não é o único uso do ing. Isso a gente não sabe, às vezes no início se confunde muito, mas nesse caso é ver. Então, eu estou ansioso para te ver novamente em inglês, again. É muito legal e sempre nessa expressão, por causa deste to aqui, a expressão completa é isso aqui, seria mais literalmente ver, aqui é o look, olhar na verdade, né? O verbo ver. Se o verbo olhar é olhar lá na frente, isso aqui significa na frente, forward. Mas expressão difícil de traduzir ao pé da letra, não traduz, é mais ou menos isso aqui, né? Ansioso para te ver, ou não vejo a hora. Então, vamos ver essa expressão. Lembra de sempre botar, neste caso, o ing também com essa expressão. Repete, repeat. I look forward to seeing you again. Aqui dá um pulinho 2 vezes, né? Seeing. E como variação, em vez de ver, conversar, aqui temos o verbo conversar, talk. O L é silencioso. Talk. Isso, e o A tem mais um som de O, né? Talk. E seria, com a forma ing, vai ser conversando, mas não nessa expressão. Lembra que nessa expressão tem que usar o ing, mas é o conversar, é outra forma, do infinitivo. Então, só lembra que nessa expressão tem que usar o verbo, este que vem depois do to aqui. Legal, ansioso para te ver, ansioso para conversar com você novamente. Repeat.
I look forward to talking to you again. Yes! Alright. Então, se você ficou com qualquer dúvida, assiste de novo, revisa. Como eu falei, é bom você assistir mais de uma vez até o vídeo para fixar bem essa parte, é muito importante. A gente vai continuar com as apresentações, perguntar a idade, profissão, essas coisas para complementar a apresentação na próxima aula. E eu quero terminar com essa mensagem aqui no quadrinho, que é: eu estou ansioso já para ver você na lição de número 2. A gente vai se ver em breve, então. I look forward to see you in lesson 2. See you soon. Baixa o material na descrição aqui. Se for a sua primeira vez na nossa plataforma, tem que fazer um rápido cadastro, também gratuito, né? Todo o conteúdo aqui é gratuito. Mais um material que tem os exercícios para você fazer. Não esquece, também tem um link para você virar nosso aluno, para você ter os grupos de conversação, botar em prática o que você está aprendendo. O valor é super em conta, então dá um confere, tira suas dúvidas ali com o suporte, se você tiver qualquer dúvida. E é isso aí, estudar e praticar. Este é o segredo. A gente se vê. Bye, bye.